Marcos 16. Versículo 15 a seguir. Marcos capítulo 16, versículo 15 a seguir. Eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar mais uma vez pregando a palavra do Senhor, pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui com os irmãos no Templo Central, adorando a Deus, ao diácono Carlos, que nos convidou. Deus abençoe. Pastor Ivanilson, Deus abençoe grandemente a sua vida. Todos os pastores, homens de Deus que estão aqui para glorificar o nome de Jesus. Quem encontrou Marcos capítulo 16, versículo 15, diga amém. Leiamos, irmãos. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E porão as mãos nos enfermos, e estes serão curados. Glória a Deus. Poder sentar glorificando a Jesus nessa tarde. Queridos, nós estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada que muito me alegra e muito me chama a atenção, irmãos. Nunca me chamou tanta atenção quanto nessa época, nessa geração em que nós vivemos. Porque, irmãos, falar de milagres é algo muito forte. Viver milagres é mais forte ainda. E a gente, no decorrer da caminhada com Jesus, desde o início a gente aprende que Jesus não é simplesmente aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou e nos deu vida com abundância. Isso é o maior milagre que pode acontecer na nossa vida, da salvação. Porém, nós podemos observar, irmãos, que no decorrer da caminhada, quando nós conhecemos a Jesus e nós vamos entendendo um dos seus propósitos na terra, além da salvação, é que por meio do seu nome, os seus fiéis, os seus servos, os seus discípulos executariam a obra dele na face dessa terra. Jesus, quando ele se manifestou aqui nessa terra, a Bíblia nos diz que ele, uma vez que batizado nas águas, e uma vez que o Espírito Santo desceu sobre ele, a Bíblia nos diz que ele foi levado para o deserto, para ser provado, foi tentado. Mas a Bíblia diz que ao cabo de 40 dias ali, a Bíblia nos fala que ele volta, e ele chega na sua cidade, e ele começa a operar a obra a qual o seu pai o designara para fazer. A partir daquele dia, então, a Bíblia diz que ele passa a pregar: eis que é chegado o reino dos céus, eis que é chegado o reino de Deus. E a Bíblia diz que ele começa pregando, e não demorou muito tempo para ele começar a manifestar o seu poder milagroso. Além de ter uma palavra que confrontava os escribas, confrontava os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, os que se achavam. Além disso, ele tinha uma grande compaixão, ao ponto dessa compaixão, ao olhar para as pessoas enfermas, as pessoas eram curadas por causa da compaixão de Jesus. Além de pregar a palavra e de curar pessoas por causa da compaixão, por causa do seu amor, a Bíblia diz que até os demônios levavam as pessoas. Sim, os demônios se apoderavam das pessoas, e aonde Jesus chegava, os demônios
se lançavam a Ele, ajoelhando, declarando que Ele é o Senhor Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia, ela é completa, o Evangelho, ele é completo, irmãos. E o que me encanta no Evangelho, além da salvação, é que os milagres registrados na Bíblia, eles não pararam por lá, eles continuam acontecendo. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, quando ele se deparava com um leproso, certa feita, a Bíblia diz que Jesus vinha descendo do monte, e a Bíblia diz que o leproso se aproximara dele, e a Bíblia diz que de longe ele viu, e a Bíblia fala que ele se aproximou e adorou a Jesus. E disso que ele se aproxima e adora a Jesus, a Bíblia diz que ele fala, ele exclama, ele não pergunta, ele afirma, dizendo assim: ei, se tu queres, tu podes me purificar. Ele não perguntou, ele afirmou, dizendo: se tu queres, tu pode me purificar. Em outras palavras, ele está dizendo: tu tem poder para tudo, tu opera tudo, tu faz tudo, e essa lepra não é nada para ti, Jesus. Ai, Jesus está aqui, irmão, nesse lugar. Eu sinto a sua presença aqui nessa tarde. A Bíblia nos diz, irmãos, que ele tinha o seu poder sobre as doenças, e tem. Ele demonstrou o seu poder sobre os demônios. O jovem na cidade de Gadara não foi diferente. Os demônios o submetiam, os demônios ficavam com medo dele, e clamavam, exclamavam para que ele não fosse, mandasse eles para o abismo, para o inferno. Mas Jesus Cristo ordena que eles saiam daquele corpo. E a Bíblia diz que logo após, pouco tempo depois, o jovem foi encontrado são, limpo e em boa consciência, porque Jesus tem poder sobre os demônios e sobre o inferno. Ele demonstrou o seu poder sobre a matéria, sobre a natureza. Os discípulos em apuros e ele lá em cima do monte orando. E a Bíblia diz que por volta da 4ª vigília da noite, os discípulos em apuro lá em alto mar, ele desce e começa a caminhar sobre as águas. O seu poder sobre a natureza. Ele manda o mar se acalmar, ele manda o vento parar, ele anda sobre as águas, ele faz Pedro andar sobre as águas. E ele está mostrando que ele tinha poder sobre as doenças, ele está mostrando que ele tinha poder sobre os demônios, ele está mostrando que ele tinha poder sobre a natureza, e agora ele mostra o seu poder sobre a morte, porque quando a viúva vinha chorando, e o seu filho estirado naquele esquife, saindo da cidade, ele se aproxima, e ele toca no esquife e manda o moço levantar. Ele está andando, ele está juntando discípulos e está mostrando que o seu poder, não apenas para salvar, mas o seu poder também sobre as doenças, sobre a morte, sobre os demônios, sobre tudo e sobre todos. Por que eu estou falando isso? Porque o Evangelho que a Assembleia de Deus, ela prega e sempre pregou, é o Evangelho completo de sinais e maravilhas. E os discípulos estão aprendendo com ele. De repente todo mundo com fome. Já estavam 3 dias ali perto dele, os discípulos e a multidão. E a Bíblia nos fala que as pessoas, os discípulos preocupados, e ele falou: olha, já estou preocupado com essa multidão, porque estão há 3 dias aqui. Alguém disse: eu despede elas, Senhor. Despede eles não, para que não desfaleçam pelo caminho. A Bíblia fala assim: o que tendes aí, alguma coisa para comer? Tendes aí alguma coisa? Olha, temos aqui algum dinheiro, mas o que é isso para alimentar essa multidão? Para comprar o que seria para alimentar essa multidão? Mas temos aqui também um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos. Mas também o que seria isso? E ele mostra mais uma vez o seu poder sobre a matéria. Ele está andando, ele está ensinando, ele está mostrando para os discípulos que ele é além do que os homens acham, pensam ou deixam de achar.
Eu quero dizer para você que Jesus, ele não está preso em pensamentos humanos. Eu quero dizer para você nessa tarde que Jesus, ele não está, o seu poder não está preso em teorias, em teses humanas. Não, porque existem pessoas que querem limitar o poder de Deus, limitar a ação do Espírito Santo de Deus. Os discípulos aprenderam como era viver com Ele, na presença dEle. E agora, a Bíblia nos fala, irmãos, no capítulo 16 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. A Bíblia vai nos relatar, irmãos, que uma vez que Ele ressuscita dentre os mortos, os discípulos estavam ali reunidos. Alguns estavam com as suas incredulidades. Olhe para cá. Mesmo Jesus ressurreto, alguns dentre eles ainda estavam incrédulos, não sabendo ou não querendo acreditar, desacreditando de que Ele realmente havia ressuscitado. A Bíblia nos diz no capítulo 16 que Ele repreende eles. E no versículo 15 do capítulo 16 Ele lança uma promessa. Ele olha para eles assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Primeira instância da igreja na terra, através do Evangelho: pregar a palavra com autoridade, pregar a salvação, pregar a restauração, pregar que Jesus salva, perdoa o homem e liberta do pecado. Primeira instância, nada pode ofuscar o poder do Evangelho, o poder da palavra. Olhe para cá. Só que nós temos encontrado resistência, irmãos. Eu falo por mim, eu tenho encontrado pessoas na Assembleia de Deus, obreiros, que repugnam a pregação pentecostal, repugnam o batismo com o Espírito Santo, repugnam milagres. A primeira instância é certo, a salvação é prioridade. Jesus é o centro da palavra, mas é o mesmo Jesus que salva, é o mesmo Jesus que liberta. O mesmo Jesus que liberta é o mesmo Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E o mesmo Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo é aquele que cura enfermos, cura doenças, cura leproso, cura idético, cura canceroso. Quem pode levantar a mão nessa tarde aqui e adorar esse Jesus que pode todas as coisas? Adore a Jesus aqui nessa tarde. Jesus está aqui, queridos. Ele falou assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ei, a palavra, a salvação é primeiro, o Evangelho é primeiro. E a Bíblia fala, segunda instância, versículo 15, ele continua dizendo assim: e estes sinais seguirão a todo aquele que crê. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes e escorpiões, beberão coisas mortíferas, e se beberem alguma coisa mortífera, nada vai lhe fazer mal algum. Quem pode adorar a Jesus aqui nessa tarde? Eu vim aqui pregar uma palavra para a tua vida nessa tarde, aleluia, de salvação, de libertação, de transformação, de cura e de milagres. Eu creio no Jesus Cristo que ainda opera, meus queridos irmãos. A palavra, ela é verdade, ela é fiel, o Evangelho, ele é completo. Não queira medir o tamanho do poder de Deus, não queira medir o tamanho do poder salvador, transformador, libertador e sarador que há no nome de Jesus de Nazaré. Se tem alguém enfermo nessa tarde aqui, será totalmente, literalmente curado, sarado. Eu profetizo. Quem pode adorar Jesus aqui nesse lugar? O Evangelho, ele é assim, senhoras e senhores. Jesus encontrou resistência. Certa feita ele estava na sinagoga,
E ele estava lá entre os doutores, e a Bíblia diz que Jesus se levanta e ele chama um homem da mão mirrada para o meio dos homens, dos doutores da lei, aqueles que se achavam, aqueles que tinham seus anéis de formadura, seu diploma na parede, aqueles que eram o bambambam da época. Jesus chama um moço lá no meio da multidão, lá no meio do sinédrio, dia de sábado, que pela lei, dia de sábado não poderia fazer outra coisa senão estudar a Torá e ler ela dia de sábado, porque eram pessoas que ficavam alicerçadas e eles iam à risca na palavra, mas aí não tinham misericórdia nem piedade. Eram pessoas que seguiam a letra e não seguiam a Jesus de fato e de verdade. Eram pessoas que estavam preocupadas no seu estereótipo, mas no seu interior estavam corroídos. Jesus chama o moço e manda ele estender a mão. A Bíblia diz que ele estende a mão, e o moço foi restaurado, a sua mão foi curada. Levanta as tuas mãos aqui nessa tarde, fecha os teus olhos. Eu quero profetizar na tua vida. Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar unção, autoridade tremenda, extraordinária. Deus, ele vai começar a operar na tua vida coisas extraordinárias. Eu profetizo, a autoridade de Deus estará sobre você. Deus vai te levantar, aleluia. Não importa se é do meio, aleluia, se tu está rodeado de gente grande, de gente importante, Deus vai te chamar para o meio, e ele vai começar a fazer coisas tremendas e extraordinárias na tua vida, para confundir aqueles que se acham. Quem pode levantar a mão para adorar Jesus aqui? Estes sinais seguirão a todo aquele que crê. Se tem alguém que não crê aqui, por gentileza, pelo amor de Deus, abra a porta e vá. Fica aqui só quem acredita. Eu não acredito que tu veio aqui 3 horas da tarde, não sou Deus escaldante, vir aqui só observar se o pregador prega bem, se ele sai da hermenêutica, sai da exegética, se ele não sabe interpretar. Não. Eu acredito que tu veio aqui porque tu acredita na palavra, que tu acredita que Jesus opera, que ele cura, que ele salva, que ele transforma. O resto é resto. Deus não se limita em pensamentos humanos. Aí eu postei um status, irmão, Jesus batizando pessoas com o Espírito Santo, Jesus batizando crianças com o Espírito Santo, porque o que é do reino a gente tem que compartilhar mesmo. Aí tem gente que é contra, não precisa disso. Presta atenção, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando a gente estava lá no mundo, a gente fazia questão de se aparecer. Não é porque eu quero me aparecer, não. É porque o evangelho, o reino tem que ser propagado. Se fosse funk, se fosse qualquer coisa, a pessoa compartilha. E porque eu não posso compartilhar aquilo que é do céu, irmãos? Olhe para cá. Aí eu postei no meu status, Jesus batizando criança no interior de Monte Alegre, batizando pessoas com o Espírito Santo, curando pessoas na hora. E veio um obreiro, enviado não de Deus, mas sei de onde que ele foi enviado. É um obreiro da Assembleia de Deus, congrega numa das nossas congregações. Ele postou, ele riu, pastor Ivanilson, no meu status. Ele achou graça. Eu falei, o que foi? Ele falou, ele começou a rir. Eu disse assim, rapaz, toma cuidado para você não parar, para não acontecer contigo o que aconteceu com muitos que eu conheço. Ele falou, rapaz, eu sei de que tu está falando. Eles saíram por causa do pecado. Eu falei, tu sabe que palavra foi pregada lá para te estar falando disso aí? Ele disse assim, rapaz, a palavra pode até ter sido boa, mas o final foi uma palhaçada. Olha só, pastor, ele disse que o final foi uma palhaçada. É obreiro. Ele é aplicado no calvinismo. Ele ama o calvinismo. E deixa eu dizer uma coisa, eu vou falar, você pode estar me assistindo aí. A igreja Assembleia de Deus, muitos estão cheios de calvinistas, que não acreditam no poder de Deus, no Jesus que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que transforma. Pelo amor de Deus, se tu é calvinista, vai para lá para onde te querem. Aqui é a Assembleia de Deus. Aqui a gente acredita na palavra, a gente acredita no batismo com o Espírito Santo, a gente acredita no Jesus que cura, que liberta, que salva. Essa igreja é pentecostal e nós acreditamos no poder da palavra. Quem pode levantar a mão aqui e adorar Jesus aqui? Ele está aqui nesse lugar, queridos. Rebaixando Rabahas. Aí eu fui ver a vida do homem, eu fui me lembrar, sabe que ele é? Fanático pelo Flamengo, fanático pelo Gabigol. O sangue de Jesus tem poder numa vida dessa.
Ele ama o Flamengo, ama o Gabigol. Mas isso aqui está muito distante da vida dele. Está na hora da gente voltar às nossas raízes. Está na hora da gente voltar aos nossos marcos antigos. Está na hora da gente voltar aos marcos. Não queira remover os marcos antigos. Não queira remover aquilo que foi posto pelos apóstolos. Os apóstolos perderam sangue, perderam a sua vida para que esse evangelho chegasse até nós. Aí você chegou agora e quer mudar. Você não vai mudar, você não vai transformar. Essa palavra ela é fiel, ela é verdadeira. Jesus continua sendo o mesmo. Xenderawa xandera mandarai, recanto rebaixandarai. E esta pessoa disse assim para ele: rapaz, pare com isso, Deus tem misericórdia de ti. Ele disse: rapaz, Deus tem misericórdia de ti que fica fazendo o povo se emocionar. Eu falei: não faço ninguém se emocionar. Eu prego a palavra como ela é, querido. Olhe para cá. As pessoas vêm aqui no culto que não são crentes. Elas vêm aqui porque a gente prega que Jesus salva, cura e liberta e transforma. E elas vêm aqui acreditando que Jesus pode fazer isso. E acontece. E que isso continue sendo desse jeito. Eles aprenderam. Agora Jesus estava morto e ressuscita e fala: olha, ide. E os sinais seguirão. Seguirão, bode. Seguirão a todo aquele que crê. Se tu crê, os sinais vão te acompanhar. Se tu crê, onde tu for, vai ter milagres, vai ter prodígios. Se tu tem promessa de Deus, se tu acredita, isso vai acontecer na tua vida. Eu profetizo que a tua vida espiritual vai mudar, vai transformar pelo poder da palavra. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que Deus vai te levantar com autoridade. Essa doença que tu está enfrentando, essa dor, essa tribulação que tu está enfrentando não é nada diante do poder sarador que há no nome de Jesus de Nazaré. Os discípulos estavam todos reunidos. Jesus disse assim: olha, ficai aqui, permanecei aqui, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como em toda a Judeia, e até aos confins da terra. Eles não se limitaram, irmão. Eles não ficaram presos, mas eles esperaram a presença do Espírito de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Eles acreditaram no que Jesus poderia fazer na vida deles. Uma vez que foram batizados com o Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele com João, eles vão para a porta chamada Formosa. Eles vão para o templo, eles chegam na porta Formosa. A Bíblia diz que tinha um coxo homem lá, irmãos. Ele estendeu a mão para pedir esmola. E a Bíblia nos fala, você sabe a história, olha, nós não temos ouro e a gente não tem nem prata, mas o que a gente tem, isso a gente vai te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Porque Deus não vai olhar para a tua posição social, Deus não vai olhar para a tua posição eclesiástica, Deus não vai olhar para o que tu tem de melhor material. Deus vai olhar se tu está indo para o caminho chamado oração. Deus vai olhar se tu está indo para o caminho chamado oração. A partir daquele dia a vida deles foi transformada. Foram cheios do Espírito Santo, começaram a operar milagres, começaram a operar maravilhas. Como se não bastasse, irmãos. A Bíblia, ela vai nos falar que certa feita Pedro, ele desceu e ele vai para a região de Lida. Ele chega na cidade de Lida, ele encontra um homem chamado Enéas, que estava 8 anos paralítico. A Bíblia diz que Pedro, ele olhou para Enéas e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde hoje. Eu estou pregando Jesus Cristo, irmãos, aqui nessa tarde, que não mudou, que não parou. Os milagres da Bíblia continuam acontecendo.
Os milagres da Bíblia continuam operando. Eu vim aqui profetizar que este câncer vai cair por terra nessa tarde. Eu venho aqui profetizar que Deus vai visitar aquele hospital hoje. Deus vai visitar aquele hospital hoje. Você que veio representar alguém da tua família, eu vim aqui profetizar, Deus vai visitar agora. E você que está enfermo hoje, Jesus está descendo sobre a tua vida. Hoje o câncer vai ser arrancado, a doença vai ser expelida. O Jesus que levantou os apóstolos, Ele está levantando essa igreja para propagar o evangelho de sinais, de maravilhas. Quem acredita nessa palavra, pelo amor de Deus, dá glória a Deus e aleluia. Adore a Jesus porque Ele está aqui nessa tarde. Deus nessa tarde está levantando pessoas aqui, queridos. Pedro, ele ficou lá em Lida, e a Bíblia diz que toda a cidade de Lida soube do milagre que aconteceu. Olha, toda a cidade de Lida soube do milagre que aconteceu. E a Bíblia diz que todos da cidade se converteram a Jesus. Eu estou falando que todos da cidade se converteram a Jesus. É por isso que eu falo, essa cidade, ela ainda não conhece Jesus de verdade. Ela sabe que Ele existe, ela já ouviu falar dele, mas eu profetizo que ela vai conhecer Jesus de verdade quando você entender. Você que está sentado aí, esse mundo está sentado do teu lado, quando você entender que você, na mão de Deus, é uma ferramenta extraordinária na mão dele. Levanta a mão para receber de Deus autoridade aqui. Deus vai te usar como Ele usou Pedro, Deus vai te usar como Ele usou os apóstolos. Eu profetizo na tua vida, vai descer autoridade sobre você, unção sobre você, e aqueles que tentarem te parar, eles vão ser obrigados a adorar Jesus como você adora, porque a presença de Deus vai estar contigo. Fica de pé aqui nessa tarde. Deus está aqui. Já vou entregar porque o tempo é reduzido, irmãos. Mas olhe só para cá uma coisa. Deixa eu te dizer algo aí. Quando Pedro estava lá, que ele curou a Lida no nome de, curou Enéas em Lida no nome de Jesus. A Bíblia diz que os apóstolos estavam na cidade de Jope. Capítulo 9, livro de Atos. Eles estavam na cidade de Jope, os apóstolos. A Bíblia, ela nos fala que uma mulher chamada Dorcas, ela morre. Ela fazia artesanatos, ela tecia e ela dava esmolas. A Bíblia nos diz que ela era muito querida. E uma vez que ela morre, os apóstolos souberam que Pedro estava em Lida. Olhe para cá. Eles mandaram chamar Pedro. Se Pedro, te apressa e não demora em vir aqui com a gente. Ele vai, ele encontra ela morta. A Bíblia diz que ele sobe para o alto, para um quarto em cima, e ele ora naquela mulher. E aquela mulher foi curada. Aquela mulher foi restaurada. A Bíblia diz que eles mandaram chamar Pedro. Mas por que eles mandaram chamar Pedro? Sendo que eles eram apóstolos de Jesus. Será que era porque eles eram inferiores? Será que era porque eles buscavam menos? Não. Eu orei e Deus me falou. E Deus me disse: filho, é porque quando eu quero honrar, quando eu quero honrar, não importa se tem homens de Deus, homens que eu uso por perto. Quando eu quero honrar, eu mando chamar o menor, o pequeno. Eu mando chamar aquele pescador, aquele humilde, aquele que ninguém dá nada por ele, porque eu quero honrar. Eu quero fazer o meu nome notório na vida dele. Levanta tuas mãos aqui agora. Feche os teus olhos. Tem uma atmosfera espiritual muito grande aqui nesse lugar.
Deus, Ele está te chamando nessa tarde aqui. Nós não vamos, não sei como é que o pastor vai fazer, se vai fazer corredor de milagres só para orar mesmo. Vai fazer? As irmãs vão fazer o corredor aqui. Aleluia. Nós vamos fazer a oração aqui. Levanta tuas mãos. Jesus está aqui, queridos. Eu sinto uma presença de Deus muito forte aqui. Jesus está dizendo assim: para de cogitar outras coisas. Para de tentar entender com tua mente humana. Não é na tua razão, não é do teu jeito. Jesus está dizendo: é do meu jeito, é como eu quero. É como eu quero. Eu te chamo pelo meio. Eu te chamo para o meio e eu te honro. Recanto remandabácia darápia. Os meus sinais vão te acompanhar, diz o Senhor. Os meus sinais vão te acompanhar. Te prepara para ver coisas tremendas acontecerem na tua vida. O milagre vai começar na tua casa. O milagre vai começar na tua vida. Através de ti eu vou começar a operar. Deus está falando nessa tarde através da tua vida. Eu vou começar a operar. O milagre vai acontecer na tua casa, porque os sinais seguirão a todo aquele que crê. É no nome de Jesus que você vai vencer essa doença. É no nome de Jesus que você vai vencer esse câncer. É no nome de Jesus que essa doença vai embora, pelo poder que há no nome dele. Levanta as mãos nessa tarde, já vamos encerrar. O pastor vai continuar aqui. O corredor dos milagres. Meu Deus, nessa tarde, Senhor, eu oro, Senhor, pela tua igreja. Eu oro, meu Deus, pelo teu povo, Deus. Meu Deus, que o Senhor venha agora expelir o mal, a doença. Meu Deus, que os teus sinais possam acompanhar, Senhor amado, essas vidas. Cada pessoa que for entrar nesse corredor, meu Deus amado, que os teus sinais sejam manifestos agora na vida delas. Começa, meu Deus, a mover o íntimo, a alma, o coração. E que a fé, meu Deus amado, seja alicerçada para a tua glória, para a tua honra.